Então, sempre vou olhar dizendo assim, olha, se você está privando alguém de algo com o produto que você está oferecendo, se você já está prejudicando alguém nesse limite dos direitos humanos, então já é algo que passou dos limites. Olá, pessoal. Eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e coordenador da rede Emílias de Podcasts. Este é um episódio do Emílias Podcast, Mulheres na Computação, que faz parte da rede Emílias, e hoje vamos entrevistar alguém que queríamos entrevistar faz tempo, a famosíssima Nina da Hora, e infelizmente a gente não conseguiu as voluntárias hoje para participarem da entrevista comigo. Elas mandaram as gravações. Não sei se vai dar certo de colocar aqui ao vivo para você, mas eu posso ler as perguntas e depois a gente coloca no ar, na gravação, como é que é, no vídeo final, a gravação das perguntas que elas fizeram. Então, Nina, eu vou fazer aqui. Em primeiro lugar, muito obrigado, Nina, por ter vindo. Obrigada, professor, pelo convite. Aí, acho que já tem uns 3 anos, 4 anos que esse convite já foi feito. E aí, finalmente, a gente conseguiu fazer a gravação. Joia. E eu vou falar aqui algumas coisas sobre você, você corrija se tiver alguma coisa errada, mas você é cientista da computação, né? Formada pelo bacharelado em ciência da computação da PUC-Rio, desenvolvedora e hacker antirracista. Eu lembro que você chamou minha atenção lá no falecido Twitter. Eu falo falecido porque ainda existe, mas é o X, né? E quando você estava lá muito tempo atrás comentando sobre problemas do sistema de reconhecimento facial. Hoje eu acredito que qualquer pessoa minimamente informada em tecnologia já sabe disso, né? A gente já sabe até, já foi a matéria de Fantástico, essa questão do reconhecimento facial. E eu acho até que as pessoas escondem um pouco o fato de que, às vezes, essas coisas erram, levam pessoas para a prisão e não é agradável ser preso por um erro de um sistema. Mas, enfim, Sim. a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco. Você está terminando, eu fiquei sabendo, né, escutando um outro podcast com você, que você está terminando um mestrado em computação na Unicamp, pesquisando vieses raciais no aprendizado de máquina, e está começando um mestrado em política científica e tecnológica, né? Sim. Podemos comentar essa parte também no podcast, mas é isso mesmo. Isso mesmo. Você dirige o Instituto Nina da Hora. Eu achei muito legal que você participou da bancada do Roda Viva, que entrevistou o professor Miguel Nicoleles, né? O podcast que eu menciono. Ah, sim, essa entrevista. O Roda Viva, ele publica também os episódios dele como podcast. Foi assim que eu acho que eu não assisti, eu escutei. Sim. E você esteve nesse podcast chamado Fio da Meada, que é da Rádio Novelo. A Rádio Novelo é um grupo, né, que faz vários podcasts. Um deles é o Rádio Novelo Apresenta. Esse aqui eu confesso que eu não sabia que existia, Sim. mas é mais de entrevistas, né? Muito bom. Enfim, a gente sabe que não vai dar tempo para falar sobre tudo que você faz ou fez, né? Mas muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber você aqui. Obrigada, professor. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo olhar atento aí de buscar as informações. E eu também estou feliz de iniciar a semana aí, finalmente conversando com vocês. Certo, então vamos começar um pouco falando sobre essa questão da formação. Você fez Ciência da Computação na PUC-Rio. Como é que você Uhum. escolheu esse curso? Como é que você se interessou pela área da computação? Então, massa, assim. Eu não tive muitas dificuldades sobre a decisão, porque eu fiz técnico de informática. Então, desde criança, assim, eu já tinha um interesse pela tecnologia, né? Eu tinha muitas dúvidas, assim, que não eram dúvidas da área, mas eram dúvidas mais práticas de execução. Então, sempre gostei de desmontar rádio, celular, computadores em casa, sempre tive curiosidade para entender o que tinha, né, dentro dessas máquinas. E uma vez conversando com a professora, ela falou assim: mas isso aí é engenharia mecânica, elétrica, de automação. Então, assim, eu não sabia sobre os termos, sempre tive curiosidade de entender essa parte e a curiosidade também de compreender a partir do conhecimento da lógica, né, da lógica de programação. Quando eu comecei a ter aulas sobre isso e a ter um interesse sobre isso, né, aí tentando entender como aplicar a matemática, que aí a gente já sabe hoje, pelo menos eu já sei hoje, que aí está dentro da área de matemática aplicada também.
Então as equações e tudo, eu ficava assim, tá, mas isso serve para quê? O que que dá para fazer? Então ali pelos dos 14, 15 anos, que é o período que você está saindo, que eu estava entrando no ensino médio, e aí eu fiz técnico e fiz o nono ano, o antigo nono ano, que eu acho que não se chama mais nono ano, mas eu fiz o nono ano como técnico também, com uma formação técnica, que na época era uma preparação para fazer provas de Pedro II, FATEC, na mesma escola. E aí eu continuei, eu fui para uma outra escola, que tinha o técnico integrado, porque eu queria fazer o técnico de informática integrado, e aí, nesse técnico de informática, eu tive acesso a montagem e manutenção de computador. Então, aí eu supria uma curiosidade da infância. Eu tive aulas de lógica de programação, que era o entendimento do Arduino também. Então, foi um período. Tem uma história engraçada, que é eu não querer presente do dia de 15 anos e querer o Arduino, e a família toda se mobilizar para isso. Então, assim, eu tinha um interesse e passeava. Para mim, era um grande parque de diversões tentar fazer tudo isso, juntar sucata, né? Então, eu juntava muita sucata de teclado. Pegava mesmo, assim, resto na escola. Eu aproveitei muito o ensino técnico, porque tinha muita sucata, né? Muita coisa que a galera deixava lá de eletrônico, sucata eletrônica, é claro. E aí eu aproveitei muito esse período. Então, quando eu fui escolher o curso, eu já sabia mais ou menos o que eu ia encontrar, mas eu não sabia os nomes certos do curso. Então, eu lembro que eu prestei vestibular para a UERJ, Engenharia Mecânica, por exemplo, e todas as outras universidades, que todas eram cerceadas, né, pelo Enem, não tinha tanta separação, mas todas que eu queria no Rio de Janeiro era pelo Enem. Eu cheguei no Ciência da Computação, né? Então eu vi que tinha onde que tinha o curso de ciência da computação, qual eram as ementas, e fiz o Enem já com essa mentalidade. Toda a prova do Enem, eu só pensava que eu tinha que tirar ótimas notas, porque naquela época já era um curso concorrido, né? A engenharia e a computação. E a gente vê que hoje isso aumenta a concorrência. Então, de certa forma, assim, eu já sabia, não sabia o nome correto, mas eu já sabia o que eu queria fazer. Então, isso não foi uma dificuldade para mim. Joia. E aí você terminou a graduação, né? Eu acho que a época que eu conheci você no Twitter ainda foi, você era graduando ainda, né? Mas Sim, sim. pessoal que termina a graduação em computação tem essa dúvida, e aí, o que é que eu faço? Entro para o mercado ou vou fazer um mestrado? E você decidiu fazer o mestrado, Sim. mestrado em ciência da computação, mestrado na Unicamp. Por que que essas escolhas? Por que ciência da computação? Por que na Unicamp? Eu falo por que ciência da computação, em parte porque o que você sempre se interessou me pareceu muito multidisciplinar. Sim. Sim, acho que isso, inclusive, reflete na própria graduação, né? Durante a graduação e até antes disso, o interesse com a tecnologia era o que primeiro dava para ajudar, contribuir nas soluções. Eu nunca fui uma pessoa, em termos de uso mesmo da tecnologia, de pensar que a tecnologia resolveria tudo. Então, isso para mim já foi meio caminho andado sobre não ter interesse em startup de garagem, não tinha como referência essas histórias, né? Eu sempre olhei essas histórias como, ai, nossa, mas você investir milhões nisso. Eu sempre olhei com um pouco de crítica. E aí, na universidade, na PUC-Rio, eu encontrei espaço em outros departamentos, né? Então, no design, na própria filosofia, professores, a gente tem lá uma obrigação de cursar filosofia, escolher uma disciplina de filosofia e de religião, né? Então, você acaba transitando por outros departamentos. Então, eu fiz a introdução à filosofia, e aí eu fui conhecendo outras áreas. Tinha uma boa relação com o pessoal também do direito, do departamento de direito, assim, de conhecer mesmo as disciplinas, de se interessar. E aí, quando não foi difícil para mim também sobre o mestrado, mas eu acho que foi uma surpresa para outras pessoas. Por quê? O período da graduação foi um período que eu já trabalhava, eu sempre trabalhei e estudei, né? Acho que esse é um ponto importante. Eu sempre trabalhei e estudei durante toda a minha vida. Não teve um momento, nossa, vou só estudar aqui. E não, sempre foi trabalhando e estudando. Então, eu sempre tive que ter uma organização e um direcionamento realmente muito disciplinado.
né? Porque a PUC-Rio foi com bolsa. Então, assim, bolsa 100% não é uma coisa fácil de manter numa universidade no nível da PUC. Então, tinha várias questões em relação a isso. E aí, quando eu tomei a decisão do mestrado, acho que surpreendeu outras pessoas, porque eu já trabalhava em organizações, já tinha trabalhado no laboratório da Apple Developer Academy, já era uma pessoa que já participava de palestras em escolas, em universidades, já fazia a troca de conhecimento com outras áreas, participei de muitos projetos ligados a organizações sociais. Então, na visão externa, ou eu ia para o empreendedorismo, né? Ou eu iria trabalhar numa Big Tech, mas isso nunca foi a minha intenção, principalmente da Big Tech. Então, assim, muitos amigos desse período se candidataram nesse período para as Big Techs e estão lá até hoje. E eu não tive essa abordagem. Eu lembro que teve uma entrevista, né, que obrigatoriamente você tinha que tentar pelo menos uma para saber como é que era. E aí, na entrevista, eu errei todas as provas, todas as perguntas de propósito, porque eu não queria entrar, eu não queria trabalhar na Big Tech em questão, né? Então, assim, quando eu escolhi o mestrado, a professora Sandra Ávila, que é a minha orientadora da computação, junto com a Marisol Marini, da antropologia, então tem isso, meu mestrado. Ele continua com caráter multidisciplinar, porque é um mestrado na computação com a antropologia. Eu realmente não acredito que a computação ela tenha e deva continuar, principalmente na área de inteligência artificial, trazendo as abordagens somente com a visão da matemática, da engenharia e da computação. Não é uma abordagem que vá produzir os resultados esperados de uma área tão multidisciplinar quanto a inteligência artificial. Então, meu mestrado é multidisciplinar. Eu diria que até ele é interdisciplinar, porque a gente está entre a antropologia e a computação. Então, a professora Sandra falou, olha, ela foi na minha banca do TCC da graduação, e desde então ela sempre acompanhou o trabalho, sempre foi uma parceira, sempre trazendo tanto revisão, eu lembro que ela revisou meu TCC à mão, né, para a banca, e depois me enviou os comentários. E aí, quando ela falou do processo seletivo da Unicamp, a Unicamp em si todo mundo brinca, né, porque é uma das estaduais. A Unicamp, de fato, é uma das melhores universidades, a gente viu agora que subiu, está no ranking, a terceira da América Latina, é uma das melhores universidades, é uma das melhores universidades de pesquisa e inovação, de ciência da computação, eu já tinha feito palestra lá. Então, óbvio que não é difícil você fazer o mestrado, é difícil você entrar. O processo seletivo da Unicamp realmente é muito rigoroso em todas as etapas, desde a graduação até pós-doutorado. Então, não foi difícil fazer essa escolha da Unicamp, mas desde o início, e eu acho que isso é uma coisa importante de dizer, a gente construiu um trabalho interdisciplinar com a antropologia. Então, a Marisol participa do processo desde o início como co-orientadora. E aí, agora que eu já estou para a defesa, foi importante me reconhecer nesse lugar para um segundo mestrado. Eu acho que a gente vive um período, e isso faz parte da história, por isso que eu vou te responder agora, mas a gente vive um período no Brasil e no mundo que tudo está muito acelerado. Né? Então, você acha que se você não fizer tal coisa agora, você não está correndo atrás, né? Você já começa atrás. E eu acho que tem que ter muita tranquilidade consigo mesmo para se reconhecer e fazer um autoconhecimento. O processo da pós-graduação é um processo de reconhecimento e autoconhecimento. E eu falei, olha, tem algumas coisas que eu estou sentindo falta em termos de conhecimento que a computação não vai me dar nesse momento, porque ela não tem maturidade para isso. A antropologia talvez não me dê, porque eu também não tive uma formação em ciências sociais, mas eu visualizei no DPCT, que é o Departamento de Política Científica e Tecnológica, a abertura da multidisciplinaridade. Que aí você vai pensar, de fato, abordagens voltadas para políticas públicas que possam fazer a diferença. E isso me interessa também. Então, a tentativa. Fui fazer a submissão do segundo mestrado, não esperava passar, e eu passei em primeiro lugar. Né? Foi uma coisa nem que eu não compartilhei isso. Que eu passei em primeiro lugar, lá estou sendo orientada pela professora Janaína Pamplona, e lá a gente está trabalhando essa outra parte, esse outro interesse dessa esfera com a computação que eu tenho. Né? Então, acho que a gente
reconhecer os passos que a gente dá, se são 3 para frente, 2 para trás, 2 para o lado, 2 também é a graça de fazer a pós-graduação, né? Não é só você ficar publicando artigo e fazer a dissertação, a tese e pegar o título. É esse processo de você sambar. Eu brinco que é um samba. Você vai sambando para o lado, para o outro, para frente, para trás, para você ir fazendo esse reconhecimento. Então, foi um pouco por aí. Eu já estou muito mais tranquila, apesar de muitas críticas que a galera faz da computação, a galera da computação que acredita que a computação é uma área que fica de pé sozinha, né? Vamos dizer assim, porque acha que esse somebody love não contribui. E para mim tem contribuído muito. Assim, até quando eu revejo meus códigos e todo esse processo de lidar com a justiça algorítmica, tem contribuído muito. Então, eu tentei fazer um resumo aqui, até por muitas perguntas que as pessoas fazem, do segundo mestrado para um doutorado, sobre esse samba, assim, sabe? De você reconhecer quando você pode fazer e tem como fazer outras coisas. E tá tudo bem. Né? Acho que é um passo interessante para a galera que está chegando na pós-graduação, aproveitar a pós-graduação. Né? Então dá para dizer que você decidiu fazer esse segundo mestrado porque você quer alguns conhecimentos mais básicos É do que... isso. Porque alguém poderia falar assim, não, você poderia já ter entrado no doutorado, porque você vai estar terminando um mestrado, pode entrar já no doutorado, mas Sim. você quer pegar mais a base, né? E aí Mais a depois base. decidir. Exato. E tem uma diferença de você construir uma dissertação na computação com a interdisciplinaridade da antropologia e uma dissertação na política científica tecnológica. Né? Eu já estou sentindo essas diferenças. Então, acho que tem conhecimentos básicos de fazer pesquisa que, para mim, são muito caros. Né? E aí, de volta, a organização, a disciplina para fazer isso, entender que não vai ser fácil. Né? Então, nenhum desses processos são fáceis. Né? Eu não acordo com as respostas. Pelo contrário, tem muito trabalho de leitura, tem muito pé no chão assim, para isso. Mas eu acho importante esses conhecimentos básicos de pesquisa. Muito bom. Então, olha, eu consegui aqui, graças ao trabalho da nossa ex-bolsista, a Natália Chaves, algumas perguntas aqui. Eu vou colocar as perguntas, que estão gravadas em vídeo aqui, se necessário depois a gente volta, porque eu até assisti em alguns momentos, tem algumas perguntas assim, que às vezes são 2, 3 perguntas juntas, né? Então isso pode ser um pouco confuso. Mas eu vou começar pela Ingrid Mendes, ela vai fazer uma pergunta sobre o seu podcast que você fez muitos anos atrás, quer dizer, não é tantos anos atrás assim, mas é um podcast que você já deve saber mais ou menos qual é. Vou colocar ela aqui. Opa, Nina, tudo bem? Prazer, eu me chamo Ingrid Mendes, eu falo aqui de Belém do Pará, inclusive saudações aqui, onde vai ocorrer a COP30 em novembro. Eu sou admiradora do teu trabalho e do teu posicionamento nas redes sociais. Inclusive, eu conheci, te acompanhando desde 2020, na pandemia, né? O podcast Ogunhê, que é da época das tuas origens. Ele possui 20 episódios e nele você traz um registro do teu catálogo pessoal de pesquisadores pretos e de origem africana. Você iniciou esse trabalho em fevereiro de 2020, mas deu uma pausa nas atividades em julho de 2021. Tens intenção de retomar as atividades nele em algum momento? Ou, quem sabe, lançar uma versão remaster, remake, entrevista presencial com os pesquisadores? Nossa, super obrigada, Ingrid, pelo carinho, pela pergunta. O Ogunhê é um projeto contínuo. O que eu posso dizer para as pessoas é que ele não é um projeto contínuo, que ele tem os seus tempos de maturidade. Eu tinha decidido abrir isso na pandemia, justamente, o período que a gente estava passando. E como a Ingrid capturou muito bem, minhas referências pessoais de fazer pesquisa, de pensar pesquisa, quando você é uma pessoa negra. E eu tinha decidido fazer sobre as regiões ali do mapa do continente africano por ter muita e ter tido a oportunidade de ter tido abertura de fazer de conhecer essas pessoas, não só presencial, mas conhecer seus trabalhos, principalmente. Eu acho que isso é negado para a gente, de certa forma, assim como é negado os pesquisadores negros do Brasil.
você conhecer esses trabalhos. Então, o Ogunhê foi esse projeto que nasceu com essa ideia de passear pelo mapa. Ele é um projeto contínuo, que eu posso dizer que vai ter algumas edições, não só de podcast deles, mas edições surpresas, assim, com alguns 2 convidados que já passaram e novos convidados que foram mapeados. Então, eu vou ter que abrir de novo o meu caderninho pessoal de referências. E já tem alguns episódios gravados para a terceira edição, né, que vai vir em breve. E alguns outros formatos que foram possíveis de serem pensados com essa pausa. Mas muito legal você trazer o Ogunhê Podcast de volta, porque a gente está no período de muitos podcasts, né? E muita interação com os podcasts, com os vídeos, com os formatos. E essa pausa foi para pensar como que eu traria as próximas referências. Então, foi uma pausa proposital, assim, por ser um projeto contínuo e de ter essa liberdade de ir e vir com o projeto. Mas ele já tem gravações, tem algumas surpresas com entrevistados que já passaram e vai ter uma edição em breve, tá? Então, foi um hiatus necessário, mas ele está voltando. Então, acho que em algum momento aí vocês vão ver. Eu não sou uma pessoa muito boa de marketing, de compartilhar as coisas com antecedência. Então, sei lá, pode ser que vocês acordem numa terça-feira, numa quarta, numa segunda e já tem episódio. Então, vai ser mais ou menos assim. Muito bom, informação exclusiva aqui para o Emílios Podcast, né? E eu gosto de dizer também, às vezes, que podcast pode ficar numa pausa assim por tempo indefinido, né? Porque, por exemplo, vamos comparar com outras coisas, né? Se a pessoa tem um blog, a pessoa pode dizer, não estou achando nada interessante para escrever, ou estou sem tempo, né? Que geralmente é mais o que acontece. Ou livro também, né? A pessoa escreve um livro, 2 livros, não tem a obrigação de escrever mais 10 livros, né? Sim. O podcast também é assim. Sobre o Ogunhê, eu lembrei, assim, esse podcast é antigo, já tem 6 anos, completou 6 anos semana passada, Sim. e eu acho que alguma entrevistada lá no 2020 ainda foi que recomendou o Ogunhê. Não tenho certeza se foi a Letícia Silva, mas alguém indicou, foi bem interessante conhecer o podcast. Será que foi a Kizzy Terra? Que a Kizzy Terra foi entrevistada. A Kizzy não veio? Não veio ainda. Deve ter sido a Letícia, então. A Letícia tem outra pessoa que eu não estou lembrado aqui, o nome, até uma que faleceu, infelizmente. Mas ela era lá de São Paulo, talvez tenha sido ela. Mas enfim, depois se eu achar, eu coloco na descrição do episódio. Agora a gente vai falar sobre um tema, né? A pergunta da Fernanda Santos sobre reconhecimento facial. Deixa eu colocar aqui. Oi, Nina, tudo bem? Eu sou a Fernanda, estudante de Engenharia Elétrica aqui da UTFPR Curitiba. Eu tenho umas perguntas sobre o seu último podcast, talvez, o Rádio Novelo, que a senhora participou. E a minha pergunta é, quando a gente pesquisa sobre a senhora no Google, a gente dá de cara com um vídeo seu. O título dele é Nina da Hora quer que você leia as letras miúdas da tecnologia. Com muitos pontos interessantes. Essa conversa ela é marcada pela necessidade de uma regulação e inclusão no desenvolvimento tecnológico. A senhora também tem um comentário muito interessante, que é a complexidade do reconhecimento facial é justamente você conseguir entender que, ao mesmo tempo que ele cria essa facilidade não foi solicitada. Já começa a invasão nesse ponto. Eu tenho algumas dúvidas em relação a esse ponto seu, que até que ponto o usuário tem realmente a opção de dizer não àquilo? E de que forma essa autonomia do cidadão ela pode ser preservada diante dessas facilidades impostas? Desde já agradeço. Nossa, muito interessante as perguntas da Fernanda, né? Acho que primeiro tem uma questão da nossa responsabilidade na área, como que a gente tem apresentado as ferramentas e os produtos. A forma que o reconhecimento facial é apresentado, ele não dá opções para essa autonomia, né? Porque em cada contexto, vou pegar assim, Fernanda, por exemplo, o contexto de condomínio, que tem sido muito comum. Você tem um contrato, né? Os condomínios estão apresentando como se não tivesse outra alternativa. E se você não fizer, você não entra no condomínio. Mas aí, se você
tiver outras opções, as opções são digitais, né? Continua sendo uma digital. Então, acho que, primeiro, partir do ponto de que o produto digital, o reconhecimento facial, ele não está sendo apresentado para ter opções de autonomia. Ele está sendo apresentado sempre dentro de opções controladas por quem está oferecendo a tecnologia. Então, acho que a gente tem uma questão aí que precisa ser trabalhada melhor na regulação, nos debates das leis, de rever sobre a LGPD nesse sentido, o direito da imagem e a regulação da IA. Tá? Que a gente colocar reconhecimento facial como risco não é só sobre não é só sobre o risco da vigilância, mas é sobre risco sobre a autonomia do cidadão, como você colocou muito bem. Então, nós não estão sendo apresentadas opções para isso. O que tem sido trabalhado é uma questão do lado da resistência em relação a essas tecnologias. Então, você tem o caminho de você solicitar mais informações sobre isso, é o caminho mais longo, porque aí você fica no debate, quando é um condomínio, você fica nesse debate. Quando é uma instalação na rua, você não tem esse debate, que é o que tem acontecido com as câmeras da Gabriel, por exemplo, você não tem esse debate. O que tem sido falado é que elas não têm reconhecimento facial, mas o fato de você estar coletando imagens sem autorização também é um ponto sensível e que fere-se, né, as regulações postas. Tem um outro caminho, que tem sido o caminho da resistência mais digital. Que tem sido essas oficinas, esses projetos, que as pessoas têm ensinado formas de você conseguir esconder o seu rosto dessa captura. Acho que durante o carnaval teve toda uma... Eu esqueci de onde foi, acho que foi no Rio de Janeiro esse projeto, sobre a maquiagem, que você poderia fazer uma maquiagem que você não conseguiria ter os seus dados digitais da face coletados. Você tem alguns projetos de universidades e de laboratórios, que é onde você coloca esse ruído nos pixels quando você publica a foto, né? Inclusive, esse trabalho com ruídos de imagem é uma área da matemática, né? Esquecida, a gente está fazendo os estudos bem, tem sido uma fonte também de aprendizado bem legal sobre o avanço que teve com as redes neurais em fazer essa detecção, em fazer essa evolução, né? As redes convolucionais para imagem, para processamento de imagem, para visão computacional, ela vem da matemática. Então, vem todo um trabalho da álgebra de imagens de você fazer você detectar esses ruídos na mão, manualmente. E aí você cresceu. A área cresceu, a quantidade de dados disponíveis, não tem como ser só algo matemático aplicado. Você precisa trazer a computação de certa forma. E aí, nesse sentido, você tem ferramentas que estão sendo produzidas para você fazer essa mistura dos ruídos, produzir mais ruídos na imagem, dificultando essa coleta. Esse tem sido o caminho, mas, de novo, é um caminho de processo muito longo. Porque você faz a ferramenta, mas aí você já tem um algoritmo mais avançado para detecção, e aí você tem que refazer a ferramenta para estar condizente com o algoritmo de detecção. Então, o reconhecimento facial, por si só, ele tem mais de 3 níveis. A própria detecção, a coleta, a própria detecção, a classificação, e até você chegar no reconhecimento, você tem essas etapas. Então, assim, em cada uma dessas etapas, por exemplo, tem sido pensado projetos para você conseguir alimentar a autonomia do cidadão. Mas a verdade é que a gente não tem uma solução que seja de fácil acesso, infelizmente. Né? Por a gente não ter leis específicas para isso direcionadas, a gente dificulta muito a autonomia do cidadão em relação ao uso dessas ferramentas. Eu sei de uma pessoa que eu acho que ela era da área da computação, está mudando, o marido é da área da computação, e eles estão num condomínio que recentemente decidiu adotar o tal do reconhecimento facial, e eles se opuseram. Né? Mas aí é toda uma complicação, quer dizer, eles ficam como sendo os chatos do condomínio. Todo mundo aceitou, menos esse casal aqui. Eu confesso que várias vezes eu já... beleza, deixa aí, eu não vou ficar tendo trabalho de chamar alguém, porque precisa... Eu acho que era no Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Se você dissesse que não queria a sua foto, tinha que chamar alguém para autorizar a sua entrada. Enfim, o pessoal acaba complicando.
O que eu queria saber também sobre você de reconhecimento facial, aquilo que eu falei, né? A gente sabe que esses sistemas estão longe de serem perfeitos e, eventualmente, por exemplo, no caso desses aí que identificam criminosos, entre aspas, né, ou suspeitos de crimes, eventualmente algum inocente é preso. Eu acho que até você contou lá no Fio da Meada que aconteceu com um colega seu. Você tem algum conhecimento de alguma indenização que foi paga a alguma pessoa por ela ter sido erroneamente identificada? Olha, indenizações assim, que são indenizações em dinheiro, tem alguns casos, sim, somente que aconteceram de estádios de futebol, mas são indenizações que não chegam ao valor do impacto posterior à prisão e à detecção que essa pessoa tem. E o que tem sido estudado em muitas áreas da psicanálise é o impacto da saúde mental. Né? Então, depois que você passa pelo processo, você tomou o susto ali. Aí você teve sua liberdade cerceada por um tempo, né? Pela prisão ou pelo julgamento. E aí você saiu, mas e posterior? Aquilo está na sua, né? Aquilo vai ficar marcado em documento, mesmo que tenha ali um processo escrito, e tem um impacto na saúde mental dessa pessoa. E esse ponto a indenização não traz. Por quê? Porque você não traz uma responsabilização em relação a quem cometeu esse. Porque tem vários pontos sendo discutidos sobre responsabilização no reconhecimento facial. Dentre um deles é o fato de você não saber quem você responsabiliza. Se é quem determinou a prisão, se foi a pessoa que estava manuseando a câmera no momento e falou: olha, essa detecção, o algoritmo, quem desenvolveu o algoritmo e quem vendeu o produto. Então, por você não ter determinado, né, de forma objetiva essa responsabilização, a indenização ela fica como algo abstrato. Ela acontece ali, mas ela não consegue suprir o que aconteceu de fato. Então, acho que esse pós é algo que a gente só está parando para olhar agora. Aí eu digo, a gente não tanto, por exemplo, não é algo que eu trabalho diretamente, nem tanto nem indiretamente. Assim, o que acontece é que muitas pessoas dessas áreas me procuram porque elas usaram materiais meus para poder fazer sustentação, para identificar como tentar fazer o tratamento, produzir esse tratamento. Mas muitos psicanalistas assim têm trabalhado para entender a nível de impacto saúde mental, comportamental. Então, acho que nisso aí a indenização ela não consegue suprir isso. É bem complicado. Uma outra coisa complicada que eu acho. Não dá tempo para a gente entrar em tudo aqui, mas eu assisti um vídeo no YouTube, não me lembro nem como foi que chegou a mim, mas dizendo que assim, muitos desses fabricantes de câmeras que ficam espionando as pessoas por aí, eles têm algoritmos de criptografia, de segurança muito fracos. Então, no vídeo, o cara mostrava: olha, tá vendo essa câmera aqui nessa cidade aqui nos Estados Unidos? Ó, vou fazer aqui, vou hackear ela. Quer dizer, não era bem um hack no sentido de invadir para destruir, mas era assim. Ele via o que a câmera estava vendo. Né? Ok, qual é a segurança disso? Né? A câmera, mesmo que ela esteja lá legalmente, as imagens dela deveriam ser só para o poder público. Mas Sim. Não era o caso, né? Nossa, foi bom você ter trago isso, professor. Eu chamo de professor porque eu te conheci também como professor Adolfo, então eu não consigo, eu tenho Tudo bem. de falar só Adolfo. Mas tem toda uma área na segurança da informação em relação a isso, a você detectar esses ataques em modelos de imagem, em modelos de reconhecimento facial, ataques a essas câmeras. E, por exemplo, é algo pouco falado aqui no Brasil. Né? A gente fala pouco sobre esses ataques, porque a gente ainda está nessa visão de que é seguro, totalmente seguro. Eu estava escutando outro, não sei se você conhece o podcast Não Inviabilize, da Déia Freitas. É muito super, bom, acho que muito talvez o podcast mais escutado do Brasil, né? Mas ela publicou recentemente um episódio, porque ele tem a versão paga e a versão gratuita. Isso aí foi na versão gratuita mesmo, em que uma mulher começou a se relacionar com o homem, e o homem
muito educado, muito simpático, não sei o quê, pagando as contas dela e tirando várias fotos dela. E ela, legal, achei meio estranho, mas ok, tudo bem, né? Tirou várias fotos dela e com isso abriu vários empréstimos no nome dela. A Deia riu, a gente ri lá, porque já foi tudo resolvido, tudo pago, né? Tirando essa parte do impacto psicológico, mas no sentido de financeiro já foi tudo resolvido. O cara estava sendo procurado lá, já tinha aplicado esse golpe com outras mulheres, então provavelmente o dinheiro que ele estava usando para pagar as contas dela era o dinheiro que ele já tinha tirado de outras mulheres, mas segundo a Deia também, aí eu não tenho certeza, mas parece que hoje em dia a tecnologia já não permitiria que fosse feito o que foi feito naquela época, né? Que hoje a tecnologia de reconhecimento facial dos sistemas de empréstimos de banco já melhorou um pouco, de forma que uma foto estática, né, que ele tirava lá numa boate, era até uma coisa interessante, que ele chegava para ela e dizia, tira uma foto aqui, aí ela sorria, né? Agora uma foto séria, né? A foto séria era porque justamente o sistema do banco preferia uma foto séria, né? Sim, acho que tem uma forma de você perceber isso, que é quando você vai fazer, você vai usar serviços no banco que precisa do reconhecimento facial, que eles pedem agora o 360, né? E aí você sai de uma imagem estática para uma imagem 360 para você tentar ir suprindo essas lacunas. Melhoraram de fato também a detecção via, não ser só via olho, né? Só ser via íris, porque era um dos pontos dessas imagens estáticas, era você pegar via íris também os ataques. Tem umas melhorias. Ainda não está 100%, né? Eu brinco que nenhum sistema é 100%. Mas melhorou bastante. Desde esse ataque aí, realmente melhorou bastante. Agora eu vou passar a pergunta da Andréa Farias. A Andréa ela é aluna de licenciatura em computação aqui na UTFPR e é também professora. Ela está lá na linha de frente com os alunos e alunas do estado do Paraná. Sou André Vasconcelos, sou arte educadora, sou estudante de licenciatura em computação na UTFPR, moro na região metropolitana de Curitiba e trago algumas perguntas para você, e que são curiosidades, né, da área e curiosidades também de alunos de escola pública, do ambiente de escola pública do qual eu venho. A primeira questão é como podemos garantir que modelos como o DeepSeek não repliquem os mesmos vieses coloniais dos modelos anteriores, tendo em vista que o meu público de estudantes secundaristas vê esse mercado, vê esse espaço como mercado de trabalho também. A segunda questão é se você acha que há espaço para desenvolver modelos de IA treinados com dados de brasileiros e realizados por brasileiros. Se há essa possibilidade, se já existe essa possibilidade, ou se você vê um futuro, uma perspectiva em relação a esses dados. A terceira questão é mais uma curiosidade em relação à sua opinião. O DeepSeek ele pode ser usado para promover o acesso à informação nas periferias, aproximar essa comunidade periférica dessas tecnologias ou dessas ferramentas tecnológicas midiáticas, ou isso ainda está longe da realidade? É possível? Hoje já existe? Ou é uma perspectiva provável? Nossa, eu gostei das perguntas da André, que ela está trazendo ali o DeepSeek, fugindo também um pouco desses modelos hegemônicos, né, que a maioria vem do Vale do Silício, com uma visão de construção que está muito diferente daqui, né, das nossas oportunidades de desenvolvimento, apesar do DeepSeek também estar um pouco distante nesse sentido, mas acho que a primeira coisa, Andréia, eu gostei muito da pergunta em relação aos vieses, principalmente porque você trabalha com o público, que é um público que fomenta muita esperança na tecnologia. Não é um público enviesado a ponto de achar que não tem mais o que fazer. Então, é um público que está buscando conhecimento. E é um público, particularmente, que a gente tem que realmente fazer, trazer esses pontos que você trouxe para a sala de aula, levar esses pontos que você trouxe para a sala de aula. As questões dos vieses raciais
de gênero, sociais, embutidos nos modelos algorítmicos, eles são questões que você não consegue resolver somente com o treinamento de modelos e somente com os dados, né? Isso tem sido até parte da pesquisa, de tentar entender essa entrada, né? Então, você tem pesquisadores no Brasil, a própria Sandra Ávila trabalha com isso para detecção de câncer de pele em peles de pessoas negras, que quando você vai trabalhando com datasets, né, com bancos de dados, seja de imagem, seja de texto, que eles já foram criados sem essa preocupação, o que isso reflete? Isso reflete a forma que nós, enquanto pessoas que trabalham nessa área e pesquisam nessa área, então eu não diria a sociedade somente, mas as pessoas que vão usar a sociedade para representar esses dados. Por quê? Assim, aí eu vou ter que contar um pouco de história. A própria estatística ela foi pensada para isso, né? Para governos terem como representar a parte da população, pensar políticas públicas a partir de evidência de dados e tudo mais. Então, a estatística, que é uma das bases técnicas de modelos, como as LLMs, elas vão sempre representar, mas nunca na sua totalidade. Isso é super conhecido, né? Como uma questão da nossa área. A gente não tem poder computacional, operacional, para você representar o mundo todo, um país todo. Então, assim, é conhecido as técnicas de estatísticas que vão nos permitir trabalhar com dados que representem quase que fielmente as hipóteses que vão ser levantadas ou que foram levantadas. Então, quando a gente olha desse ponto de vista, a gente fica com os pés mais no chão, do tipo assim, olha, peraí, então eu realmente não tenho como, nesse momento, representar todo mundo. Só que aí eu não tenho como representar todo mundo. Aí eu vou pagando as lacunas. Aí, como você olha essas lacunas? Quando eu trabalho com imagem, que é o que eu trabalho mais, você tenta dividir a representatividade. Né? Tem pessoas da área da engenharia de software, da própria inteligência artificial, que realmente acredita que tem como você repensar os pesos divididos para cada imagem dentro de um dataset e tentar igualar, seja por raça, seja por gênero, e trazer um resultado menos tendencioso e menos enviesado. Isso não resolve o problema, né? Isso mitiga 0,001%, porque você está falando de um cenário para um resultado, para um cenário possível. Então, infelizmente, esses modelos, os modelos de LLM, e aí eu não falo como falta de esperança, a gente fazer essa mudança de você criar com perspectivas de mitigar vieses de gênero, raça, vieses sociais, ele precisa nascer num pré-projeto que vai anteceder a identificação desses problemas dos resultados. Isso é um processo de longo prazo e que eu acredito que dê para ser feito, mas não dentro dos moldes que a gente tem hoje. Aí, sobre a possibilidade de modelos brasileiros, né? E aí a gente entra nas outras questões. Tem popularizado isso, eu acho que é importante o Brasil se posicionar assim, em termos de soberania, em termos de construção de ferramentas de inteligência artificial, com o nosso contexto, com os nossos cenários. Mas o Brasil não é um país que possa ser representado a partir de uma única cultura, a partir de uma linguagem, um idioma, como o português, que vai ser falado da mesma forma em todos os lugares, em todas as regiões. Então, assim como diversos países, por mais que eles ignorem isso, o Brasil tem suas peculiaridades e pluralidades internas. Então, falar de um modelo brasileiro, eu ainda não, e aí pode ser por eu ter um viés de trabalhar com outras áreas, nas suas origens, assim, desde o início com os projetos, eu tenho um entendimento de que quando a gente fala de um modelo brasileiro, a gente vai continuar não representando o Brasil, né? Porque de qual região nós estamos falando, quais oportunidades nós estamos falando, quais as bases de dados que vão ser utilizadas. Mas eu vejo com bons olhos as iniciativas para, pelo menos, pensar isso a partir do Brasil, mas não é o suficiente.
E aí, o que eu acredito que eu tenho visto de interessante de visualizar é a gente conseguir aumentar a participação e o desenvolvimento de LLMs voltadas para o português, assim como LLMs voltadas para línguas indígenas, que também têm as suas diferenças e particularidades, dependendo da região e do povo que você esteja circulando, trabalhando, interagindo. Nesse sentido, eu vejo uma oportunidade, respondendo já a sua terceira pergunta, e uma esperança sobre você ter construir arquivos tecnológicos dessas línguas para que elas não sejam perdidas. Né? Então, você tem uma contribuição aí muito forte para arquivos, para quem trabalha com arquivologia, quem trabalha com memórias né, os museus, você trabalha com memórias. Então, a memorização tecnológica, quando ela é bem feita, o armazenamento, ela pode possibilitar esse resgate da interação e do trabalho e da comunicação desses idiomas. Né? Então, eu vejo que isso há uma esperança, sim. E eu acho que a gente tem caminhos aqui no Brasil que já estão sendo feitos, tanto em museus, os museus da língua, Museu da Língua Portuguesa, a própria USP com o Cifole AI trabalha com isso. Tem um projeto na UFAM, que me fugiu o nome agora, que eu vou dar uma pesquisada na próxima pergunta, para poder trazer aqui ou enviar como referência, que tem trabalhado essas memórias a partir da tecnologia, a partir da inteligência artificial. Então, eu acho que os modelos de LLM desenvolvidos no Brasil têm esse potencial. Muito bom. Eu lembro que a gente fez um episódio de um outro podcast aqui da Rede Emílias, que é o Fronteiras de Engenharia de Software, sobre um livro de AI foi com a Emily Bender e Alex Hanna. A Alex, inclusive, trabalha lá com a sua amiga Timides Quebrou, né? Eu falo, sua amiga, que ela esteve no evento no Brasil, você estava lá também, não é isso? Sim, a Timides é super parceira, super... não só como referência, sabe? Mas como referência na área da computação que tem pensamento crítico. E aí é bem legal trabalhar com ela e ter essas oportunidades, sim. Aí no final a gente falou, acho que o Victor Hugo, que era um dos entrevistadores, falou sobre um projeto de um LLM lá do povo Maori, que eu achei interessante porque os dados eram deles e o LLM resultante era deles também, né? Não ficou nada com Big Tech, né? Talvez seja um caminho. Apesar de que um dia desses também eu estava lá no Blue Sky conversando com o pessoal, aí tinha uma pesquisadora que é a Olivia Guest, ou Guest, não sei como é que pronuncia, lá da Universidade de Radboud, na Holanda. Ela falou, e aí ela colocou um link para o artigo, mas eu não consegui ler o artigo ainda, que é impossível você fazer um LLM de forma completamente ética. Né? Aí fica... quem estiver interessado, depois me peça o link para o artigo que eu mando. E você publicou esse artigo no LinkedIn, porque eu imprimi ele. Eu comecei a ler, que é um artigo da ciência cognitiva, né? E aí eles falam ali das áreas que compõem a inteligência artificial. Eu comecei a ler esse artigo por uma indicação sua. Você publicou no LinkedIn esse link, e aí eu corri para imprimir. E aí, só um ponto para não perder o fio da meada, a pesquisadora que deve ter falado do Ogunhê foi a Carol Dantas, Caroline Dantas, a saudosa Carol Dantas. Eu estava procurando aqui, enquanto estava nas perguntas, eu estava procurando, que participou dos episódios com você, aí que você disse que, infelizmente, ela não está mais nesse plano, mas eu fiz questão de procurar, porque eu falei assim, não, eu lembro quem é, porque eu lembro que ela super acompanhava e, enfim, super impulsionava. Né? Era uma pessoa muito querida. Era assim. Agora uma pergunta da Natália Chaves, pergunta bem curtinha. Aqui é a Natália, da Rede Emílias de Podcasts, e a pergunta que eu tenho para você hoje é a seguinte: se pudesse criar uma tecnologia utópica, sem vieses nem desigualdade, como ela seria e qual problema do mundo ela resolveria primeiro? Eu gostei da pergunta da Natália, né? Que faz a gente pensar agora com... E se fosse possível exercitar essa imaginação? Nossa, olha, Natália, tem tanta coisa que eu fico pensando assim.
há pouco tempo num evento, acho que foi no Innovation Week, fizeram essa pergunta para mim também. E aí eu falei que se eu pudesse imaginar, eu imaginaria uma tecnologia que ela pudesse redistribuir automaticamente, assim, todo bilionário que surge, a gente viu aí recentemente um desses, que eu não gosto nem de mencionar, que é o que atingiu 500 bilhões, assim, o que você faz com 500 bilhões de dinheiro no mundo, onde 2% desse dinheiro você pode acabar com a fome do planeta. Então, eu sempre falo que a tecnologia que pudesse ajudar a pensar o problema da redistribuição de renda seria muito efetiva. E aí eu penso na tecnologia que você tem um teto para todo mundo de limite financeiro que você pode atingir, né? E sempre que você estiver chegando perto desse teto, e podemos pensar no valor alto, ou próximo disso, ter uma redistribuição que acontece. Então, você obrigatoriamente tem que colocar esse dinheiro em algum outro processo que não seja do seu CNPJ, né? Então, não é sobre criar uma organização sem fins lucrativos, não é só isso. Mas que você necessariamente tenha que redistribuir para acabar com o problema. Seja você redistribuir para um hospital, para você melhorar a saúde, UPA, né? E ter um monitoramento do governo em relação a isso. Aí vocês podem pensar, nossa, mas então eu individualmente, trabalhando para alcançar tal coisa, eu não posso chegar lá? Não, você pode. A questão é que a gente precisa sair desse pensamento individualista de que é a meritocracia que te fez chegar lá. Não é. Você se beneficiou de políticas públicas. Se você estuda numa universidade pública, você se beneficia do imposto que todo mundo paga, né? Se você teve acesso a um hospital público de qualidade, e também os hospitais privados, porque as pessoas esquecem, né? Que tudo que também é empresa privada, dentro dessas áreas, como educação, saúde, você também tem benefícios que vêm fiscais a partir desses impostos. Eu não posso não saber os nomes técnicos disso, mas a gente está falando de um setor que ele não se sustenta sem governo e sem sociedade. Então, uma tecnologia que pudesse automaticamente não deixar ninguém atingir um teto maior do que o permitido. Sabe aqueles lugares que tem as regras que você não pode construir um prédio de mais de 6 andares ou 7 andares por questões urbanas, ambientais e que, enfim, seria mais ou menos isso aí, uma inteligência artificial para isso aí. Eu acho que Joia. Vamos agora à pergunta da Carolina. Oi, Nina, meu nome é Carolina, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, faço engenharia de computação na UTF-PR, e hoje eu queria perguntar para você como você enxerga os desafios que a tecnologia de reconhecimento facial enfrenta em relação a pessoas afrodescendentes, retintos e não retintos, e também em indivíduos com limitações visuais, como, por exemplo, o estrabismo. Para você, vale a pena investir na inclusão desses grupos nesse avanço tecnológico, considerando também as inseguranças que esse mesmo avanço pode trazer? E o porquê? Carol, obrigada pela pergunta. Se essa pergunta tivesse sido feita 3, 4 anos atrás, a gente tinha a possibilidade de discutir o banimento total dessa tecnologia, enfim. E o banimento não seria só em termos de aplicação, mas de parar do desenvolvimento, da pesquisa. Eu sempre trago a responsabilidade de a gente pensar se é ético você pensar uma pesquisa como essa, né? Sem você considerar todos os grupos já no seu início de abordagem. Mas hoje, infelizmente, a gente está lidando com essas tecnologias já aplicadas, já funcionando. Então, eu olho que existe uma questão de mitigação. E a mitigação, mesmo que eu não concorde 100% com o que eu vou dizer agora, mas eu preciso ser realista. Essas tecnologias já estão sendo implementadas, já estão aí. A gente não tem previsão de leis que vão olhar para o banimento delas, para a retirada delas. Então, a gente precisa pensar a inclusão desses grupos que você trouxe para que eles não sejam marginalizados, mais ainda.
essa inclusão ela vai trazer melhorias? Eu acho que trazer melhorias em termos de marginalização, sim. Mas ela pode trazer e fomentar outros problemas que a gente não está visualizando. E se a gente só vai visualizar com a inclusão mais massificada, né, desses grupos. Então, assim, eu não tenho uma resposta 100%, que eu concorde 100%, porque por causa dessa realidade que a gente está trazendo agora, de que não tem previsão de que seja retirado, né? Então, infelizmente, se você não tem como retirar essas tecnologias, não tem como pressionar a pesquisa, a pensar a ética nessa formulação, nesse desenvolvimento, já pensando na inclusão desses grupos, até porque a gente tem uma questão da liberdade que a pesquisa tem, as universidades têm de produção, mas a gente deveria estar olhando para a ética de cada instituição e de cada laboratório, de cada grupo, em relação a esse desenvolvimento, sim. Porque você tem ali uma margem de erros possíveis que podem prejudicar muito a vida dessas pessoas. Então, hoje eu diria que a inclusão desses grupos ajudaria na não marginalização deles, nos serviços, no uso desses serviços. Quando a gente pensa serviços de bancos, por exemplo, que hoje a gente tem todos os bancos usando biometria facial. Então, assim, é muito difícil dizer que não tenha que ser incluído esses grupos no seu desenvolvimento. Mas o ideal mesmo, para mim, seria o não desenvolvimento e o não uso. E eu acho que, tecnicamente, a gente tem como pensar, sim, interesses, assim, tanto na matemática como na própria computação, outras ferramentas que não sejam tão invasivas como o reconhecimento facial. Agora vamos a uma pergunta da Natália. Nina, conta pra gente como foi a sua experiência no Conselho de Segurança do TikTok Brasil, em que áreas você sente que influenciou políticas de segurança e comunidades na plataforma? Boa pergunta, Natália. Ali, assim, sempre fui mais situada para a área de inteligência artificial e vieses e segurança da informação. E sempre muito complicado falar de moderação que envolve algoritmo, porque não é algo que eu concorde, que você tenha que ter algoritmos para identificação. Mas trabalhando, olhando os moderadores, muitas conversas, assim, em horários, digo de fuso horários, assim, impensáveis. Então, tinha horários impensáveis de madrugada ou muito tarde da noite, várias reuniões, pensando isso, pensando esse dia a dia, pensando nesses critérios, aonde foi possível algumas aberturas, por exemplo, para ter mais participação dos pais nesses entendimentos, mais participação de organizações sociais que trabalham com criança e adolescente, mais posicionamento da plataforma em relação a isso, né? Inclusive, acho que precisa melhorar o posicionamento em relação à regulação de IA da própria plataforma. Você ter mais interação, de você pensar para o público do Brasil. Eu acho que isso foi uma influência do Conselho, e que a gente brigou muito, de você conseguir olhar para a moderação de conteúdo no Brasil, não de forma generalizada, como se fosse igual em outros países da Europa ou do Norte global. Existem particularidades aqui em relação à música, em relação ao vídeo, em relação a danças, em relação a como que a gente se comunica na plataforma, que precisava de um olhar atencioso. E eu acho que isso também foi algo que a gente conseguiu e tem conseguido ali influenciar. Mas é um trabalho contínuo de muito... deixa eu ver uma palavra, muito desgaste, porque você realmente tem que parar e olhar e entender o que está rolando ali, para conseguir trazer, e mesmo assim, olha a quantidade de problemas que tem diariamente, né? Tanto de impacto de saúde mental com crianças e adolescentes, o impacto na nossa comunicação, de ter pessoas cada vez mais agressivas com essa interação, muita exposição. Então, eu vejo com ótimos olhos a aprovação da lei da ECA Digital no Brasil, apesar de que tem que ter melhorias, mas porque isso ajuda ao nosso trabalho e ajuda a pressionar essas plataformas e essas empresas. A gente tem sempre que lembrar que são empresas que não foram pensadas para serem para trabalhar no Brasil. Elas foram pensadas nesse olhar da globalização
exploratória, né? Essa globalização que só se preocupa na exploração. Então, a gente tem sempre que puxar e botar os pés no chão quando elas chegam aqui no Brasil, de que o Brasil é um país soberano e que o Brasil tem suas regras. Então, acho que o avanço dessas discussões de políticas voltadas para o digital ajudam nessa pressão. Então, eu vejo essas melhorias, mas eu vejo sendo muito realista. Eu vejo que tem muita coisa que precisa melhorar e que é um trabalho que a gente precisa sempre estar contando com parceiros e com a rede. Muito bom. Uma penúltima pergunta entre as perguntas gravadas, que é da Carolina, sobre acho que o ranking da Forbes. Fez parte da lista Forbes Brasil Under 30 em 2021 e recebeu o Ford Global Fellowship em 2024. O que esses reconhecimentos significaram para você, pessoal e profissionalmente? Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada, Carol, pela pergunta. Olha, eu, pessoalmente, acho que profissionalmente é meio que dado, né? São reconhecimentos internacionais, reconhecimentos globais, que fazem toda a diferença na trajetória, principalmente no momento que eles acontecem. Pessoalmente, eu sempre olhei para dentro da universidade como um caminho de que só após o doutorado isso seria possível de ser alcançado. E por isso que eu bato muito pé da importância da gente não desmotivar as pessoas que estão entrando na graduação agora, durante todo o percurso, assim como no mestrado, não desvalorizar, não desmerecer títulos a partir de títulos, e que é algo muito comum nas ciências exatas, você desmerecer as pessoas nesse sentido. Eu lembro que por vários anos, isso ainda acontece muito, de ter muitos professoras da computação que fez esse desmerecimento pelo título. Então você não pode falar em tal lugar porque você está na graduação. Você não pode receber tais prêmios porque você está na graduação. E, claro, contei com redes, contei com vários pontos de resiliência e resistência para fazer essa continuidade, mas que muitos não contam. Então, para mim, pessoalmente, representam algumas quebras de paradigmas e de certezas que foram colocadas ao longo do período para todo mundo que passa pela universidade, de que existem caminhos determinados, que você não pode fazer seu próprio caminho. Então, para mim, acho que essa quebra de paradigma de poder pensar, ter tempo para pensar, não é? Acho que cada vez mais tem sido importante o tempo para pensar. E eu fico sempre muito feliz. Geralmente, eu demoro a fazer esse reconhecimento para mim mesma, porque eu trabalho muito. Então, sabe, quando você trabalha muito, você às vezes pode esquecer de ver o próprio reconhecimento, porque você está ali preocupado no trabalho, assim, você está dedicado a isso. Então, foram reconhecimentos que eu até demorei a fazer o reconhecimento para mim da importância, porque eu estava ali trabalhando e de entender o significado de você ter isso ainda numa graduação, no caso, o da Ford Foundation eu já estava no mestrado, então contribuiu muito para a minha pesquisa, mas eu acho que isso vale até para quem não tem a graduação, para quem não quer seguir carreira acadêmica, né? Eu acho que esses reconhecimentos também são essa quebra de paradigma de que você pode fazer. Então, traz um alívio para as escolhas e decisões que você fez na vida, e para mim, particularmente, traz essa questão de que, pelo menos para mim, que escolheu esse lado, a importância da gente não desvalorizar as pessoas que estão aí construindo conhecimento e que ainda não tem o título mais esperado de uma carreira acadêmica. E eu sinto que isso está mudando cada vez mais. A gente está vendo cada vez mais pessoas na graduação ou no próprio técnico, no ensino médio, mostrando conhecimentos que a gente tem que valorizar a pessoa e o conhecimento que ela está compartilhando, para a gente não fazer, sabe, não influenciar o caminho dessa pessoa negativamente. Então, eu olho isso para mim também, e sempre que eu tenho a oportunidade de fazer isso com outras pessoas que estão chegando, eu faço diário, assim, não tenho essa visão de desvalorizar por causa do título. Seja doutor, mestrando, graduando, mestre, pós-doutor, professor, sabe? Você vai ter ali as categorias que são categorias para o profissional.
Mas eu não faço essa distinção pelos títulos e cargos. Foi uma coisa que eu aprendi por toda a experiência que eu tive, e todas as questões realmente que eu tive que passar. Agora vamos à pergunta da Fernanda. Então, em 2023, em março, precisamente, você participou da revista Galileu e lá você disse que as Big Techs já ultrapassaram os limites da influência delas. Eu queria saber para você, o que você considera essencial em termos de regulamentação disso hoje em dia e qual seria o limite disso para você? Boa, Fernanda, obrigada. Aparecer na revista Galileu foi outro ponto de Nina da hora adolescente, porque eu sempre li a revista Galileu. E eu lembro quando eles convidaram, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu tinha pilhas de revistas, né? Que aí deu. Minha mãe jogou fora por causa de cupim. Eu sou uma pessoa meio acumuladora. Mas, enfim, esse é um papo para outro episódio, para outro podcast. Mas eu gostei, eu lembro que eu fiquei muito feliz com o convite da Galileu. E, para mim, o ponto mais importante no momento é a transparência. Tá? Não é só sobre explicabilidade do código, é sobre a transparência dessas tomadas de decisões. Eu acho que cada vez mais a gente está lidando com tomadas de decisões dessas plataformas, dessas big techs que estão prejudicando diretamente a vida de uma pessoa. Seja pela liberdade, seja pela saúde, seja pela educação, você está privando uma pessoa de algo. Então, a transparência, ela não pode ser só em nível de código, e eu considero isso urgente. Assim, já passou da urgência. E uma questão sobre limites, que aí eu vou responder de 2 pontos que eu entendi. O limite em relação para as big techs, né? Se existem limites para elas. Eu não consigo, de verdade, fazer essa avaliação do ponto de vista mais técnico possível, porque eu acho que isso envolve a parte de direito concorrencial, envolve você entender sobre. Ai, meu Deus, tem uma lei que sempre falam no setor privado, que é essa questão de você da competitividade, que tem a ver com o concorrencial. Né? Então, até que limite o que você torna transparente, que não prejudica a empresa. Tem um nome para isso. E, tecnicamente, não é algo que eu trabalho muito aprofundado, de leitura, de prática, de discussão. Então, eu não consigo falar sobre o limite da empresa, e eu sempre tenho um olhar muito da sociedade acadêmica. Então, eu sempre vou olhar dizendo assim, olha, se você está privando alguém de algo com o produto que você está oferecendo, se você já está prejudicando alguém nesse limite dos direitos humanos, então já é algo que passou dos limites. Essa é a minha visão, que aí vem de uma visão de sociedade civil, de acadêmica. É aonde eu posso ir. E o limite que ultrapassou, para mim, aí de um outro olhar, um limite que ultrapassou é justamente... e aí eu poderia colocar vários, mas eu vou voltar para as crianças e adolescentes. Porque é uma geração que ela não teve a oportunidade que nós tivemos de vivenciar um mundo sem essas big techs. Então, tem uma moldagem de comportamento, de forma de pensar, sabe, que me preocupa muito. E isso é um limite. E a gente deveria estar olhando mais as leis, olhando mais a regulação com esse olhar. Que não é o olhar que eu, por exemplo, posso oferecer. Eu estou trazendo a crítica aqui por ser uma pessoa que está participando ativamente da construção, do conhecimento, mas eu não tenho esse conhecimento técnico, né? Desse problema que eu estou trazendo aqui. Então, acho que trazer mais os profissionais, organizações que estão olhando especificamente para isso. Eu acho que esse limite, esse ponto falta na regulação, e é um limite que já foi ultrapassado. Então, eu estou trazendo aqui de novo. Eu acho que esse limite já foi totalmente ultrapassado por eles. Joia. Agora vamos fazer 2 perguntas que a gente sempre faz aqui para as nossas entrevistadas. A primeira é: você enfrentou dificuldades na escola ou no trabalho que você tenha percebido ou achado que se devesse ao fato de você ser mulher? Nossa, todo dia. Eu posso trazer questões recentes, assim, não só ser mulher, principalmente por ser uma pessoa negra, eu acho que isso vem até antes, tá? Por ser uma pessoa LGBT,
por estar se entendendo com uma pessoa trans, isso tudo é incorporado quando você sofre quando essas barreiras acontecem. Eu não consigo te dizer em que momento que isso não aconteceu. Eu acho que isso é uma questão mais delicada. Sempre aconteceu. Então, eu posso trazer exemplos, tanto exemplos recentes como exemplos mais do passado. E eu tenho trabalhado muito compartilhando alguns pontos com a galera de que a rede é importante, entendo que sobre a resiliência, sobre a resistência, mas também, às vezes, é bom você se resguardar. Às vezes, tem lutas que elas não vão ser benéficas pelo cansaço de que você vai ter que lidar com isso a sua vida inteira. Né? Então, tudo que eu falei agora, eu não vou ter como retirar, porque sou eu. Sabe? Então, acho que ter essa visão ajuda também nas questões emocionais. Mas é isso, eu não consigo dizer quando eu não passei. Né? Por isso. Eu acho que isso é mais, infelizmente, é mais preocupante. E tem pessoas que às vezes não percebem. Tem pessoas que passam e elas não percebem. Né? Então, também é delicado, é um outro ponto de vista. Mas eu sempre percebi, porque eu não. É isso, assim, acho que pela formação, criação principalmente, eu nunca não percebi. Mas ao longo do tempo tem mudado a forma que eu lido com isso. Né? As ferramentas emocionais e mentais para lidar com isso têm mudado. E a outra pergunta é: o que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação? Olha, eu diria para beber água, respirar. Primeiro, os 2 pontos. A gente está vivendo várias quebras de paradigmas ao mesmo tempo na área. Né? E parece que o conhecimento básico de pesquisa, o conhecimento básico da computação não faz mais diferença, mas faz muita diferença. Então, bebam água e respirem e deem prioridade e se deem o tempo do conhecimento básico. Ele tem sido muito requisitado, mas não falam isso publicamente. Porque você tentar mergulhar no hype em tudo que está acontecendo agora ao mesmo tempo pode te dar a sensação de que você não está absorvendo, memorizando, estudando de verdade. E essa sensação ela faz todo sentido. Inclusive, para esse artigo que o professor compartilhou, tem uma parte que eles já dizem isso. Faz todo sentido, por quê? Porque você está sendo jogado de um lado para o outro. E você não tem um básico para te dar raiz. Então, eu te daria esses 3 conselhos para quem está entrando na área da computação, principalmente sendo mulher e menina, contem com a rede, sabe? Eu acho que a rede de meninas e mulheres, pessoas LGBTs, pessoas negras, para quem vai fazendo esses recortes, a rede ela faz toda a diferença para você lidar com o percurso da computação, seja acadêmico, seja não acadêmico. Se você só quer trabalhar, só pode trabalhar também, é um percurso na computação. E a rede faz toda a diferença. Então, acho que não negligencie, não se feche sozinha para tentar aprender tudo sozinha e percorrer isso sozinha, que em algum momento você vai precisar ter pessoas do seu lado. Ótimo. Então, chegamos agora ao momento indicações, onde a gente pergunta para a nossa entrevistada se existe algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa, pode ser da área, técnico, não técnico, alguma coisa que você quer só para relaxar, não sei, tanto faz. Algo que você queira indicar para as nossas e nossos ouvintes. Vou fazer algumas indicações. Eu já estava deixando o livro aparecendo aqui, que é o livro da Tatiana Roque, História da Matemática, uma visão crítica desfazendo mitos e lendas. A Tati hoje é secretária de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, é professora titular da UFRJ, do Instituto de Matemática, das Histórias das Ciências e da Matemática da UFRJ. E esse livro é um livro muito legal para você perceber as figuras que não são contadas ou são invisibilizadas nesse processo da matemática, entendendo que ainda é uma área que enfrenta, que nós temos muitas questões no Brasil, muitos problemas, né? E que muitas pessoas têm dificuldades. Então, eu indico, por ter muitas figuras femininas que aparecem nesse livro e que contribuíram significativamente, contribuíram significativamente de verdade, assim,
para todas as equações e muitas das matemáticas no plural que a gente estuda hoje. Indicação de podcast do Ciência Suja. É um podcast que muito legal, eu gosto bastante, que traz ali sempre temas que precisam ser desmitificados, explicados, né, nessa intersecção entre ciência, tecnologia e sociedade. O Naruhodô é um dos meus podcasts favoritos, que eu tive a oportunidade de participar, e eu sempre fico indicando eles, assim, mas eu já escutava. O podcast tem 6 anos. Eu devo escutar 5 anos e meio, por aí. Eles passaram só meses que eu não escutei ele nos primeiros meses. Então, eu escuto há muito tempo o Naruhodô. Gosto muito. Eles tentam desmitificar curiosidades. Então, você manda perguntas. Não importa quando você mande, eles vão tentar te responder com pesquisa, com evidência. E agora eles iniciaram um ciclo de entrevistas, né? Com pessoas notáveis, principalmente mulheres na ciência. Então, tem sido muito legal que eles passeiam por várias áreas que não é só da computação. Então, eu faria essas primeiras indicações, além das referências que a gente já trouxe aqui, né? Tem a Timlin, tem a Emily Bender, tem a Alexiana, mas eu começaria com essas indicações aí de leitura e podcast. Muito bom, joia. Eu vou também dar uma indicação, apesar de com certeza que não tem a mesma qualidade das suas indicações, mas é que eu achei curioso, porque eu já tinha ouvido falar dessa série, acabou de entrar na Netflix, eu acho que passava em algum outro streaming antes, que é Zoe e sua fantástica playlist. O que eu achei curioso é que a personagem principal, ela é uma desenvolvedora de software. E aí ela assume um cargo de gerência, né? Eu ainda estou nos primeiros episódios, mas eu achei curioso isso. É raro a gente ter uma pessoa desenvolvedora de software numa série, a não ser quando é aquela série sobre tecnologia, que não é o caso, né? Não é uma daquelas séries como Silicon Valley, alguma coisa assim, que está falando do mundo da tecnologia. Não, é uma série que está falando sobre uma mulher que, de repente, ela, durante um exame lá médico, acontece um terremoto e ela passa a escutar o pensamento das pessoas, só que as pessoas se expressam cantando, elas não se expressam falando. Então, as pessoas revelam os segredos mais profundos da vida dela cantando. Então, é sobre isso, é uma sitcom meio convencional, né, nesse aspecto, problema do pai, da mãe, etc. Mas ela é uma desenvolvedora de software e gerenciando uma equipe que só tem homens, né? E a chefe dela é uma mulher também, então isso também foi diferente, né? Eu acho que talvez valha a pena aí para o pessoal quiser uma coisa leve, é uma série bem leve, mas que tem essa característica de ter uma mulher como desenvolvedora de software. Sim. E aí, as pessoas... Eu lembro que, como eu falei, na época do falecido Twitter, quando o Twitter era um lugar onde dava para a gente interagir com pessoas fantásticas, né? Você mesmo conversava lá com a Timnit, ela respondia. A Timnit está agora no Blue Sky, até está... Ela não é tão ativa quanto a Emily Bender e a Alexiana, mas ela está lá. Mas, enfim, no seu caso, você está usando alguma rede ativamente ou você meio que se afastou de redes sociais? Boa pergunta. Olha, eu sei que a Timothy usa também super o Mastodon e o LinkedIn. Realmente o Twitter ele era esse espaço, né, que você conseguia conversar com as suas referências, conhecer pesquisas, ou trocar ideia com a galera, sabe, de forma mais tranquila, assim, dos últimos anos foi se tornando um espaço muito violento. E eu acho assim, para mim, quando acabou, até brinquei e falei disso no Mastodon, né? Eu sinto uma diferença enorme da comunicação que o Twitter proporcionava para a gente com o que a gente tem hoje, em termos da reação. Se a gente parar para fazer essa auto-reflexão, a gente tem uma comunicação, por conta dessa forma, principalmente na pandemia, muito reativa às conversas. E acho que desde que eu saí do Twitter, tem sido muito mais tranquilo, muito mais calmo isso. Eu não tenho usado nenhuma rede tão ativa assim. Eu deixo o Instagram ali para compartilhar algumas coisas mais profissionais, de vez em quando memes. Eu uso o Mastodon, acho que dessas redes federadas eu escolhi o Mastodon, eu estava no Blue Sky, e aí eu também saí do Blue Sky, porque eu falei, tá ficando meio igual ao Twitter de agora, e aí eu não estava muito
não estou com muito tempo, essa era a questão, também tem uma questão do tempo. O LinkedIn ali de vez em quando, mas a verdade é que eu estou bem out, assim, de rede social. Já tem um tempo, acho que vai fazer uns 2 anos agora aí, junto com com a data que o Twitter saiu. Então, felizmente para alguns, infelizmente para outros, eu não estou tão dentro, assim, usando ativamente as redes sociais. Mas, de qualquer forma, tem o site do Instituto da Hora, né? Eu acho Tem que o o site, Instituto isso. tem também um perfil no Instagram, se não me engano. Tem o perfil no Instagram, aí tem o perfil do Instituto da Hora, que é Instituto da Hora no Instagram, tem o site, tem o meu perfil Nina da Hora, que é o que eu posto coisas profissionais e memes, e o LinkedIn. Se eu pudesse dizer, são essas que eu estou usando mais, assim, que eu circulo mais. Mas eu acho que a gente está falando pela primeira vez do Instituto da Hora. O que é o Instituto da Hora? Boa. Então, o Instituto é uma organização sem fins lucrativos, foi criado em 2020. Né? A gente tem como missão a emancipação e a discussão de direitos digitais, no nível que a gente traga mais as pessoas negras, indígenas, quilombolas para o debate, não como objetos de estudo, mas quando pessoas estão propondo, né, os temas circulando nas tomadas de decisões. A gente tem um foco em pesquisa mais em segurança digital e inteligência artificial, que é onde a gente tem atuado mais, né, em parcerias com as universidades, em parceria com outras organizações. Então, recentemente a gente lançou uma parceria que foi com a Conectas, que também é da área de direitos humanos, justiça social, e a INCLO, que é essa rede ibero-americana, é uma rede que trabalha também, eu tenho outras organizações de sociedade civil, e eles produziram um documento de princípios de regulação, mas princípios que deveriam determinar o desenvolvimento e o debate de tecnologias de reconhecimento facial em tempo real. Porque tem uma diferença de tecnologia de reconhecimento facial para tecnologia de reconhecimento facial em tempo real, que são as câmeras que de fato ficam fazendo monitoramento e circulando o algoritmo em tempo real, em metrôs e tudo mais. E eles fizeram em inglês, e aí a Conecta chamou a gente para fazer uma parceria para a gente fazer a tradução para português. Né? Então o documento já está lançado, foi uma das mais recentes que nós fizemos. Contribuímos na tradução em português, fizemos ali em conjunto, fez o lançamento desse documento em português. Então tem sido muito legal. Assim, acho que o legal circular a intersecção de sociedade civil e universidade. Então, o Instituto tem se posicionado mais dessa forma. Muito mais nos bastidores, você vai ver ali nos nossos perfis que a gente tem uma preocupação muito grande em produção, em produzir e dar esses espaços. Né? Então, a gente tem hoje trabalhado muito mais nessa pesquisa em barra incidência e com essas parcerias que têm sido bem, bem legais, assim mesmo, sabe? Circular e aprender. Eu acho que o principal ponto é sobre o aprendizado. É uma equipe multidisciplinar, não é todo mundo da computação, então tem administração, comunicação, direito, gestão pública, então tem uma mistura, e a gente acaba também tentando se misturar com organizações que não sejam tão óbvias, assim, né, do direito digital. Então tem sido bem legal circular nas escolas, parceria com as escolas. A gente tem uma preocupação muito grande desses conteúdos chegarem nas escolas também. Então tem sido um trabalho de formiguinha aí ao longo desses 5 anos, que foi o que a gente completou esse ano. Muito bom, muito obrigado, Nina. Parabéns por todo esse trabalho. Como eu disse, vai ser impossível a gente falar de tudo que você faz muitas coisas. Alguém tem que fazer depois um outro podcast com você para saber como é que você consegue fazer tantas coisas tendo apenas 24 horas. Mas chegamos ao fim deste episódio. Muito obrigado pela sua presença aqui no Emílias Podcast. E você quer agradecer, mandar um abraço para alguém? Não, é só agradecer mesmo a vocês pela paciência, pelo convite e pelo reconhecimento e carinho ao longo desses anos. Algumas das pessoas que fizeram a pergunta eu lembrei de interações no Twitter, né? Acho que até antes com o próprio perfil delas, antes do podcast ali, nessa interação. Parabéns pelo trabalho, acho que não é fácil, enquanto professor, as estudantes, as pesquisadoras, as professoras que contribuem, porque fazer divulgação científica
ela é prazeroso, mas exige ali uma disciplina, uma responsabilidade. Então, acho que parabéns para vocês também. E agradecer, só agradecer. Acho que as 24 horas que eu tenho é por causa do sobrenome. A gente vai precisar de outro podcast. Talvez o da hora influencie aí para conseguir fazer tanta coisa. Joia. Muito obrigado a todos e a todas, e até o próximo episódio do Emílias Podcast.